Na história, a Vigília Pascal foi a primeira a ser organizada pela comunidade cristã como uma noite de vela, em oração e escuta da palavra, concluindo com a celebração da Eucaristia. Além disso, muito cedo se entendeu o caráter batismal da Páscoa e se viu que era muito coerente celebrar os sacramentos da iniciação, batismo, confirmação e a primeira comunhão como conclusão do catecumenado precisamente nesta noite. Também agora, quando se trata da iniciação de crianças em idade escolar ou de adultos, o ritual recomenda que se celebrem estes 3 sacramentos juntos na Vigília Pascal. A celebração desta vigília sofreu ao longo dos séculos uma clara decadência. Basta recordar que até que Pio XII empreendesse a reforma da Semana Santa, a vigília celebrava-se na manhã de Sábado Santo, numa noite fingida com recurso a cortinas que escureciam as igrejas. Foi este Papa que, em 1951, a restituiu à noite de sábado para domingo, como agora a celebraremos. O primeiro elemento desta vigília é o lucernário em torno do Círio Pascal. O Círio Pascal é, desde os primeiros séculos, um dos símbolos mais expressivos da vigília. No meio da escuridão, de uma fogueira previamente preparada, acende-se o círio, que tem uma inscrição em forma de cruz, acompanhada da data do ano e das letras alfa e ômega, a primeira e a última do alfabeto grego, para indicar que a Páscoa de Cristo, princípio e fim do tempo e da eternidade, nos atinge com força sempre nova no ano concreto em que vivemos. As pinhas, que se incrustam na cera, simbolizam as 5 chagas de Cristo na cruz. Este círio, pela verdade do sinal, é de cera, novo cada ano, único, desmesurado, nunca artificial, para evocar que Cristo é a luz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e de viver com Ele para sempre junto de Deus. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos homens a claridade da vossa luz, santificai este lume novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder, para sempre. Amém. Pelas suas chagas, santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde. Cristo Senhor. Amém.
A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito. A luz de Cristo, graças a Deus. A luz de Cristo, graças a Deus. A luz de Cristo, graças a Deus. O Círio Pascal é símbolo luminoso de Jesus Cristo. Acompanhando-o, evocamos a marcha dos Hebreus, seguindo no deserto a coluna de fogo, e representamos a marcha da humanidade que caminha à luz de Cristo para entrar com Ele no esplendor da luz divina. Ouviremos agora o rasgar o silêncio na noite, o precónio pascal. De autor desconhecido, deve ser da primeira metade do século IV, porque já é citado por Santo Ambrósio, São Jerónimo e por Santo Agostinho. É um hino de louvor à noite, a Cristo, ao Círio. Este pregão canta solenemente, na sua versão mais longa, a partir do ambão, reservado normalmente para a palavra de Deus, depois de se ter incensado o círio, enquanto os fiéis mantêm na mão as velas pessoais que se acenderam no círio pascal, fim do qual se apagam. Assembleias celestes ressoem
hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja Nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável desta luz, invocai comigo a misericórdia de Deus Omnipotente, para que, tendo-se Ele dignado, sem mérito algum da minha parte, admitir-me no número dos seus ministros, infunda em mim a claridade da sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores deste Sírio. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai omnipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída, e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizeste atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que por toda a terra creem em Cristo. Noite que os restitui à graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. De nada nos serviria ter nascido, se não tivéssemos sido resgatados. Oh, admirável condescendência da vossa graça! Oh, incomparável predileção do vosso amor! Para resgatar o escravo, entregastes o filho. Oh, necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Oh, ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Oh, noite bendita, única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz.
Esta noite afugenta aos crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Nesta noite de graça aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação deste Sírio, pelas mãos dos seus ministros vos apresenta a Santa Igreja. Agora conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de fogo acende em honra de Deus. Esta chama que ao repartir o seu esplendor não diminui a sua luz. Esta chama que se alimenta de cera, produzida pelo trabalho das abelhas, para formar este precioso luzeiro. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus, nós vos pedimos, Senhor, que este círio consagrado ao vosso nome arde incessantemente para dissipar as trevas da noite e, subindo para vós, como suave perfume, junta a sua claridade à das estrelas do céu. Que ele brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, o vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra desta noite é composta por 6 leituras, 4 do Antigo Testamento, às quais responderemos com um salmo responsorial cantado e uma oração entoada pelo presidente da celebração. No fim das 4 leituras do Antigo Testamento, entoar-se-á o hino de glória e depois a leitura da carta aos Romanos. A liturgia da palavra tem como ponto alto a proclamação da passagem do Evangelho segundo São Mateus e a homilia do presidente, que, antes de tudo, nos convida agora à escuta ativa das leituras. Ouçamo-lo. Irmãos caríssimos, depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora de coração tranquilo a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Sentamos. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã, era o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas para manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca.
E assim sucedeu. À parte seca, Deus chamou terra, e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores que dê fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, para distinguirem o dia da noite, e servirem de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 4º dia. Disse Deus: povoem as águas inúmeros seres vivos, e voem as aves na terra sob firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores, segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 5º dia. Disse Deus: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim sucedeu. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele o criou, homem e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que se movam na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 6º dia. Assim se completaram o céu e a terra, e tudo o que eles contêm. Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera, e no 7º dia descansou do trabalho que tinha realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A bondade do Senhor encheu a terra. A bondade do Senhor encheu a terra. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. Foi Ele quem juntou as águas do mar e distribuiu pela terra os oceanos. A bondade do Senhor encheu a terra. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. A bondade do Senhor encheu a terra. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tudo fazeis com admirável sabedoria, dais aos homens por vós redimidos a graça de compreenderem que o sacrifício de Cristo como Cordeiro Pascal é obra ainda mais excelente que o ato da criação no princípio do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: Por que estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu erga a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os precedia veio colar-se atrás do acampamento e prostou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e de outro iluminava a noite, de modo que durante a noite não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite com um forte vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles, todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros, o seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã,
o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então os egípcios disseram: fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão para o mar, e ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantaremos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou o mar, o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus de meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro omnipotente, é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Os seus melhores combatentes afogaram-se no mar vermelho. Foram engolidos pelas ondas, caíram como pedras no abismo. A mão direita, Senhor, revelou a sua força. A vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa montanha, na montanha segura que fizestes, Senhor. No santuário que vossas mãos construíram, o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Oremos.
Senhor nosso Deus, que iluminastes com a luz do Novo Testamento as maravilhas operadas nos tempos antigos, revelando no Mar Vermelho a imagem da fonte batismal, e no povo libertado da escravidão do Egito, os mistérios do povo cristão. Fazei que todos os homens, elevados pela fé à dignidade de povo escolhido, se tornem em Cristo nova criação pela graça do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Ouvi-me com atenção e comereis o que é bom. Saboreeis manjares suculentos. Prestai-me ouvidos e vinde a mim. Escutai-me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a David. Fiz dele um testemunho para os povos, um chefe e legislador das nações. Chamarás povos que não conhecias, nações que não te conheciam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. E assim, como a chuva e a neve que descem do céu, não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a haverem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria. Deus é o meu Salvador, tenho confiança, em nada temo. O Senhor é minha força e o meu louvor, Ele é minha salvação. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria,
saciai-vos na alegria. Tirareis água com alegria das fontes da salvação. Agradecei ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. Saciai-vos na alegria. Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas. Anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. Saciai-vos na alegria. Oremos. Deus eterno e omnipotente, única esperança do mundo, que na palavra dos profetas anunciastes os mistérios dos tempos presentes. Aumentai no vosso povo o desejo dos bens celestes, porque nenhum dos vossos fiéis pode crescer na virtude sem a inspiração da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Israel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, mancharam-na com seu proceder e as suas obras. Fiz-lhe então sentir a minha indignação, por causa do sangue que havia derramado no país e dos ídolos com que o tinha profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre os outros povos. Julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras, em todas as nações para onde foram. Profanaram o meu santo nome, e por isso se dizia deles: são o povo do Senhor, tiveram de deixar a sua terra. Quis então salvar a honra do meu santo nome, que a casa de Israel profanara entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diz a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus. Não faço isto por causa de vós, israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações para onde fostes. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. Quando a seus olhos eu manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de todas as imundícies, e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne.
Infundirei em vós o meu espírito e farei que vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em prática as minhas leis. Habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor, entre as vozes de louvor e de alegria da multidão em festa. Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha
minha alma suspira por vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente, estai presente neste mistério do vosso amor e enviai o Espírito de adoção para renovar aqueles que vão nascer pela água do batismo, de modo que a ação do nosso humilde ministério se torne eficaz pela intervenção do vosso poder. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos.
Deus de infinita bondade, que fazeis resplandecer esta sacratíssima noite com a glória da ressurreição do Senhor, renovai na vossa Igreja o espírito da adoção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anuncio-vos uma grande alegria. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável a nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia. E ide depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais, ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Exulte de alegria a multidão dos anjos, ressoa hinos de glória, rejubila a terra inundada por tão grande claridade. Alegre-se a Igreja, nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz. Fui escutando estes convites à alegria, cantados no precónio pascal, que iniciamos esta solene celebração. Um dos mais belos e mais antigos hinos da Igreja, e que louva o esplendor admirável desta luz, que canta as maravilhas de Deus realizadas no seu povo e que anuncia a vitória da ressurreição de Cristo, luz pascal que a todos ilumina com a sua força renovadora. Irmãos e irmãs, vivemos a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, a partir da qual gira todo o ano litúrgico e todas as celebrações, o centro e o coração da nossa fé cristã. Vigília que celebra a passagem da morte à vida, das trevas à luz, do pecado à graça. A graça de Deus que encontra pleno cumprimento na ressurreição de Jesus. Graça ressuscitadora que é mais forte do que o poder das trevas, do mal e do pecado. Nesta noite de alegria e de júbilo, reunimos-nos com velas acesas na mão, irradiando a luz pascal que envolve todo o mundo e toda a humanidade, que dissipa as trevas do pecado, tornando cada um de nós participantes desta vida nova de Cristo. Noite que se tornou dia com a presença do ressuscitado e, como nos diz ainda o precónio pascal, a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz. Com esta celebração olhamos a história da salvação, percorremos os textos da Sagrada Escritura que nos falam da contínua ação de Deus no tempo e na história. Meditamos nos prodígios que o Senhor realizou em favor do seu povo eleito, desde o princípio dos tempos até o seu ponto mais alto, a ressurreição de Jesus.
Por isso, nesta noite cantamos um hino de louvor ao nosso Deus, Pai e Criador, que nos enviou o seu Filho Jesus e que na árvore da cruz destruiu de uma vez para sempre o pecado e a morte e nos leva hoje a participar na vida nova que um dia teremos a graça de a vivermos plenamente quando entrarmos na Páscoa eterna. Esta é a noite em que bendizemos as obras do Criador, a bondade que nasceu das suas mãos e encheu a terra inteira, a criação que todos devemos amar e cuidar, pois Deus viu que tudo era muito bom. Bendizer a beleza da criação, a beleza da humanidade, imagem e semelhança de Deus. A beleza que é recuperada em Cristo, novo Adão, no momento da ressurreição, a obra mais excelente que o próprio ato da criação. Esta é a noite em que cantamos o poder libertador do Senhor, que resgatou o seu povo da casa da escravidão no Egito. A primeira Páscoa da história. A passagem da escravidão à liberdade na terra da promessa, imagem pré-figurativa da segunda Páscoa, a passagem de Cristo da morte à vida, e que continua no hoje da nossa existência, o convite também a fazermos passagem. Quais as correntes que não me deixam livres? O que me impede de caminhar na luz? Quais as dimensões da minha vida em que a glória de Deus ainda não brilhou? É hoje a altura certa para deixarmos que aconteça Páscoa em cada um de nós, para assim podermos, tal como Moisés e os filhos de Israel, cantar um hino ao nosso Senhor. Esta é a noite onde saciamos a nossa sede nas fontes de água viva. O profeta Isaías convidava-nos a ir às nascentes das águas. Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. A água que jorrou do templo de Deus, do lado aberto de Cristo, na cruz, fonte de salvação e que nos sacia na alegria pascal. A água que refresca a nossa alma, tantas vezes sequiosa de Deus. E todos nós já fizemos, uns de uma maneira, outros de outra, esta experiência de estarmos sedentes de Deus. Sabemos bem o que é a vida sem Ele. A secura que não nos faz felizes, a aridez que nos torna inférteis, incapazes de amar e ser amados. Onde procuro saciar-me? Quais as nascentes onde tenho ido beber? Procuro a fonte da vida, que é Cristo ressuscitado? Meus irmãos, não tenhamos medo de procurar o Senhor, a fonte da nossa salvação. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto, dizia Isaías. Daqui a pouco iremos ser convidados a renovar as nossas promessas batismais. O batismo que nos fez morrer para o pecado e que nos fez renascer pelo poder do Espírito Santo e que hoje, ao renová-las, lava-nos de novo nesta água pura. A Vigília Pascal é desde uma tradição antiga a celebração por excelência dos batismos dos catecúmenos, que este ano, pelas circunstâncias que todos sabemos, não nos é possível celebrar, mas que a seu tempo irão receber este sacramento e hoje não esquecemos na nossa oração. Esta é a noite em que somos envolvidos pelo amor de Deus, que nos renova a totalidade do nosso ser. Amor que tem o poder de arrancar do nosso peito o coração de pedra e de nos restituir um coração de carne, como profetizava Ezequiel. Dar-vos-ei um coração novo e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Profecia que encontra na Páscoa de Jesus a sua plena concretização. O ressuscitado faz novas todas as coisas, como nos é dito do livro do Apocalipse, que hoje não lemos. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a Ele pertence o tempo e a eternidade. Esta é a noite da ressurreição. Que a celebração desta solenidade nos inunda verdadeiramente desta luz pascal e dissipa as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas dores e tristezas.
Escutemos a voz do anjo do Senhor que se senta na pedra do sepulcro. Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ressuscitou, aleluia! São estes os gritos que ecoam nesta noite santíssima e que nos enchem ao mesmo tempo de temor e alegria. Que cada um de nós possa verdadeiramente viver a partir deste mistério que nos enche de esperança. E digamos como um hino da liturgia das horas: libertos da tristeza, da morte e do pecado, cantemos o mistério desta Páscoa florida. Uma santa e uma feliz Páscoa para todos. O terceiro elemento desta vigília é a liturgia batismal. Habitualmente, nesta Noite Santa, a mãe de todas as vigílias, renascem pelo batismo dezenas de catecúmenos que completam aqui a longa caminhada intensificada durante a Quaresma. Mesmo não havendo catecúmenos, pelas razões que todos conhecemos, é uma noite batismal em que cada batizado recorda e renova as suas promessas do batismo. Supliquemos a Deus, nosso Pai, que santifique esta água para que todos os que nela receberem a vida nova do batismo sejam incorporados em Cristo e contados entre os filhos de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, santos anjos de Deus, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, Santo André, São João, Santa Maria Madalena, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, São João de Brito, Santa Perpétua e Santa Felicidade, Santa Inês, São Gregório, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, São Martinho, São Bento, São Martinho de Dume, São Frutuoso e São Geraldo, São Teotônio, São Francisco e São Domingos, Santo Antônio de Lisboa, São João de Deus, São Francisco Xavier, São João Maria Vianney, Santa Isabel de Portugal, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Jesus, Santa Beatriz da Silva, Santos Pastorinhos de Fátima,
São João Paulo II, Beato Diogo Mimboso, São Nuno de Santa Maria, todos os santos e santas de Deus, sede-nos propício, livrai-nos, Senhor, de todo o mal, de todo o pecado, da morte eterna, pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, a nós pecadores, ouvi-nos, Senhor. Santificai esta água para o renascimento espiritual dos vossos filhos. Ouvi-nos, Senhor. Jesus, Filho de Deus. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendai-nos. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo, e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor, nosso Deus, estai conosco e assisti ao vosso povo em vigília nesta sacratíssima noite. Ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamaste o sinal da nova aliança que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da regeneração espiritual que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo Nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim, renuncio. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Sim, renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Podeis apagar as velas. Irmãos e irmãs, iluminados pela claridade da ressurreição de Cristo, elevemos até Ele a nossa oração unânime, para que a alegria da Páscoa chegue ao mundo inteiro, dizendo com a alma em festa: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê paz ao mundo inteiro, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe à vida, para que alivie os doentes e todos os que sofrem, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Cristo nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê a vida eterna aos que morreram, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu e na terra sois aclamado pelos fiéis, salvai todos os homens e enchei de alegria a Santa Igreja, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
quarta parte desta vigília é a liturgia eucarística. Os nossos olhos fixam-se nas mãos do Presidente, que em seu e nosso nome eleva as ofertas a Deus, as incensa e as consagra. Jesus, o Verbo de Deus feito carne, após ter instituído o memorial do seu amor, despediu-se e partiu pelos caminhos dolorosos da paixão e morte. Mas antes prometera que ficaria sempre conosco. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, disse o Senhor. A Eucaristia é Jesus ressuscitado que se oferece como novo Cordeiro Pascal, sacramento dos ressuscitados e fermento da ressurreição. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, por nosso bem e por a sua Santa Igreja. Aceitai, Senhor, com estas oferendas as orações dos vossos fiéis e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal por vossa graça nos sirva de remédio para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultem os homens em toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Antonino, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. No mistério pascal, tornamo-nos todos irmãos, porque Cristo, o único Filho, participamos desta filiação que na cruz entrega a toda a humanidade. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer esta oração que Ele nos ensinou, cantando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, da tristeza, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé confiante da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Agnus Dei, qui tollis peccata
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ó Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e eu serei salvo. Reconciliados entre nós e decididos a viver em comunhão de amor com todos os irmãos, rezemos a comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Porque Ele está conosco enquanto o tempo é tempo, ninguém espere para o encontrar. O fim dos dias, abrindo os olhos, busquemos o seu rosto e a sua imagem. Busquemo-lo na vida sempre oculto, no íntimo do mundo como um fogo. Porque Ele está conosco, tal como na manhã de Páscoa. Não faltemos ao banquete do sangue derramado. Comamos do seu pão, bebamos do seu cálice divino, sinal do seu amor, sinal do seu amor, até ao fim. Porque Ele está conosco nesta hora de violência. Pensemos que Ele vive, fala e sente em quem padece. Alerta almas, volvamos para Ele os nossos passos. Sigamos os seus gestos com que acena aos homens sobre a cruz nas grandes dores. Porque Ele está conosco, tal como na manhã de Páscoa. Não faltemos ao banquete do sangue derramado. Comamos do seu pão, bebamos do
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor aqueles que saciastes com os sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Foi assim que nesta noite, com alegria e esperança, celebramos a Noite das Noites. A noite, como dizia na homilia, ou melhor dito, no precónio pascal, a noite que se tornou dia. A noite da alegria, da ressurreição, que todos nós cristãos somos chamados a viver no mistério da nossa vida, da nossa existência. Que esta luz de Cristo ressuscitado não se apague no nosso coração. Que nada nesta vida, que nenhum sofrimento que nos possa bater à porta, nos rouba a alegria de Jesus ressuscitado. Que nem este vírus é capaz de apagar. Amanhã, ao meio-dia, celebremos aqui, a partir da Capela do Santíssimo da Sé, a missa do dia de Páscoa, também transmitida pelo jornal A Reconquista. Inclinai-vos para receber a bênção. Nesta noite solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia.